Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, o atual campeão mundial então da nossa playlist, né? Aqui é o Alexander Alekhine, o campeão russo, né? O jogador russo. Vale dizer que o Alekhine conseguiu o título no ano de 1927, então jogando contra o José Raul Capablanca num match histórico aí, uma das maiores rivalidades do xadrez. E agora, na nossa playlist então, o Alekhine é o campeão mundial. Eu vou mostrar para vocês uma partida, gente, só para a gente podendo conhecer um pouco mais aí do Alekhine. É uma partida aqui de 2 anos antes, 1925, e ele tá jogando aqui contra o Richard Hatch. O Hatch, junto lá com o Ninzovich, são os pais do xadrez hipermoderno, que eu comentei com vocês. O xadrez hipermoderno tenta dominar o centro pelas laterais, com lances como C4, G3, bispo G2, cavalo aqui em F3, e não imediatamente indo para peões com D4 e E4, tá? Então é uma ideia diferente. O Richard Hatch é um dos pais dessa escola, junto com o Ninzovich. O Alekhine também, ele se dizia, né, como um dos adeptos aí a esse movimento enxadrístico da época, apesar de que muitas características do jogo clássico também são encontradas aí no jogo do Alekhine, tá? Ele combina aí um pouco dos dois estilos. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui, que ela é bem interessante. Aqui o Hatch tá de brancas, ele começa com G3, então a gente já vê aí a abertura húngara, né? Essa já é bem hipermoderna, né? Então já imediatamente abrindo aqui para o bispo poder jogar em fianqueto. E5, aqui o Alekhine vai para o centro, cavalo aqui em F3, E4, então parece que aqui é uma defesa Alekhine às avessas, né, gente? Aqui a defesa Alekhine é quando as brancas jogam E4 e as negras jogam cavalo F6. E a defesa Alekhine tem esse nome. Foi popularizada aí essa defesa pelo Alexander Alekhine, tá? Então aqui parece que foi um pouco às avessas, tirando o lance G3, né? E5, cavalo aqui em F3 e agora E4, atacando aí o cavalo. Cavalo D4, D5, D3, desafiando aí o peão central da coluna E. E toma D3, dama toma D3. E agora desenvolvendo aqui peça com cavalo em F6, bispo G2, bispo B4, cheque, bispo D2. E agora troca de bispos, bispo toma, cavalo toma, e aqui roque. Bom, o Hatch aqui continua agora com C4, então olha lá o hipermodernismo, né? Ele vai atacando no centro pelas laterais, né? Não necessariamente com o peão central como E4, mas aqui com C4. E a ideia é tentar abrir atividade aqui para esse bispo aqui, né? Cavalo em A6 foi jogado, C toma D5, cavalo B4, essa foi a ideia de cavalo A6, e agora atacando a dama e atacando o peão. Dama C4, cavalo B, volta para D5, capturando então o peão. Cavalo de 2 em B3, C6 aqui pelo Alekhine, agora solidificando aqui, né, a casa de D5, está muito bem defendida, e esse cavalo aqui pode sair livremente, que esses peões são suficientes para combaterem aqui esse bispo, né? Roque foi jogado, torre E8, colocando então a torre nessa excelente coluna semi-aberta. A torre aqui de F em D1. Bispo G4, fazendo pressão então aqui no peão de E2, ameaçando capturar. Torre D2, defendendo. E aqui o lance dama C8, tirando, né, a dama dessa incômoda coluna aqui, né, antes que seja tarde. Gente, aqui é uma coisa muito importante, tá? Mas agora não tem nenhum problema, vou deixar minha dama aqui. Tá? Muita gente pensa isso, vê que a torre está na mesma coluna da dama, mas fala, pô, tem meu cavalo ainda, o cavalo dele na frente, tá tudo tranquilo, né? Não vou me preocupar com isso agora. Toma cuidado, tá bom, gente? Assim, de repente a posição dá uma reviravolta lá e quando você vê já não dá mais tempo, tá? Então é muito perigoso, muito perigoso esse tipo de situação, tá bom? Então a partida continua aqui com dama C8, tirando a dama da coluna da torre e também colocando a dama na mesma diagonal aí do bispo de casas claras. A partida segue com cavalo aqui em C5, bispo em H3, então tentando trocar, né, essa peça importantíssima aqui do Hatch, né? Esse bispo aqui ele é muito forte na posição, então o Alekhine vai com a estratégia aí de tentar trocar esse bispo aí. Bispo F3 mantendo o bispo na posição, bispo G4, o Alekhine perseguindo aí o bispo, bispo G2, bispo H3, bispo F3, bispo G4, o Alekhine está tão incomodado com esse bispo que ele está até aceitando o empate aqui na posição para tentar se livrar desse bispo, né? Mas aqui o Hatch continua com bispo em H1 e aqui a gente vê
que o Hatch repetiu 2 vezes o lance e mudou no terceiro, né? Será que o Alekhine aprendeu a fazer isso com ele? Né? A gente, aliás, está aqui 2 anos antes do match contra o Capablanca, né? Brincadeira, pode ser só uma coincidência. A partida continuou aqui com H5. O Alekhine, então, já vendo que o Hatch não está muito interessado aí em repetição de lance no empate, vai para um ataque na ala do rei com H5. B4 e o Hatch vai para um ataque então na ala da dama. A6 tentando parar aí o avanço desse peão. Torre C1. H4, o Alekhine continua com o seu ataque na ala do rei. A4, o Hatch continua com a sua estratégia aí na ala da dama. H toma G3, H toma G3. E aqui um lance já muito interessante aqui pelo Alekhine. O lance dama C7. E a gente vai ver que perigos traz esse lance, que perigos traz, tá? Então aquela ideia dele de H5, H4, né? E depois trocar, era enfraquecer um pouco essa estrutura aqui de peões. Essa estrutura já não tá perfeita, né? Agora tá um pouco mais capenga, só com 2 peões ao invés de 3. E o Alekhine já coloca a dama nessa diagonal aqui. Pode ser interessante no futuro. Além do que esse lance conecta as torres, né? A partida seguiu agora com B5. O Hatch continua com a sua estratégia de expansão na ala da dama. A toma B5, A toma B5. E aqui um lance interessantíssimo do Alexander Alekhine. Se você quiser até pausar e encontrar um lance aí bem agressivo, um lance bem interessante aí na posição, vale a pena, tá bom? É um lance muito bonito aí. Essa partida realmente ela é muito bonita. Eu selecionei ela para incluir aí na nossa playlist. Tanto para a gente conhecer aí um pouco mais do Alekhine, para também entender um pouco mais desse movimento hipermoderno, né? Do xadrez que vem pelo Hatch. E eu espero que você tenha encontrado aí esse lance bastante interessante. Bom, se você enxergou cavalo E3, parabéns, é também um excelente lance, né? Com ideias aqui, tá atacando a dama e com ideias de desviar o peão para começar um ataque na ala do rei, seria interessante. E se você encontrou torre em E3, então esse lance, parabéns também, é com a mesma ideia. E esse lance é um pouco mais forte, porque ele ameaça capturar aqui em G3, tá bom? Esse lance é mais forte por conta disso. Por exemplo, aqui, né? Se as brancas jogam algum lance... vamos imaginar algum lance aqui. B6, por exemplo, tá bom? Aí as pretas podem capturar aqui com G3 cheque. Peão toma, dama toma G3, bispo G2. E aí cavalo aqui em E3 seria vencedor, tá bom? Não foi assim que continuou a partida, mas aqui seria vencedor, né? Tá atacando aqui o bispo, tá ameaçando o checkmate, não tem como defender, né, esse bispo. O único jeito seria tentar entregar a dama aqui com D5, vai só postergar, tá? É mate em 2 lances aqui forçado. Ou via a dama sacrificando cheque para gastar um lance, mate no próximo, não tem como defender. Ou dama D5 postergando aqui, defendendo um pouquinho. E depois da captura da dama, checkmate no próximo, tá? Mate em 2 forçado. Legal, né, gente? Então torre 3 é um lance muito forte, que além, né, de oferecer aí a torre, também já está ameaçando aqui, né? E as brancas também não podem capturar a torre, gente. Por quê? Não foi o lance jogado, mas se capturasse, a mesma ideia, tá? Dama toma G3, bispo G2 e cavalo toma E3, cairia na mesmíssima posição, tá bom? Então interessante, né? Muito bacana. Depois de torre E3, o Richard Hatch, então, não foi nem para B6 e nem para peão toma aqui em E3. Ele tem que bloquear esse ataque e ele joga então o cavalo aqui em F3, bloqueando a torre. E olha que posição bonita, né? Essa torre aí solta aparentemente aí em E3. A partida continua com C toma B5 e esse peão agora está atacando a dama. As brancas não têm tempo de capturar a torre. Tem que lidar com isso com a dama atacada primeiro. Dama toma B5, recuperando o peão. E agora mais uma vez o Alekhine não mexe essa torre e ele vai para o lance cavalo C3, muito forte. Atacando a dama, atacando o peão. Esse cavalo está protegido aqui pela torre, não pode ser capturado. E agora o Hatch tem que fazer alguma coisa em relação à dama. Dama toma B7, capturando o peão. Dama toma B7, cavalo toma B7. E agora está caindo aqui o peão de E2 com um duplo, né? Só que não tem problema, porque a torre do Alekhine também está atacada. Vamos ver como é que o Alekhine vai lidar com isso. Olha que posição interessante. Cavalo toma em E2 cheque, rei H2. E agora, né? Vamos pensar nessa posição. Bom, vamos contar o material? O material está igual, né? 3 peças menores aí para cada jogador. 2 torres para cada jogador e 2 peões para cada jogador. E os reis, claro, né? Então,
Vamos lá, vamos supor, né? Será que dá para capturar aqui em C1? Vamos ver os lances candidatos. Capturar aqui em C1 não seria muito bacana, né? Porque você captura aqui em C1, as brancas capturam a torre e tá tudo igual. Tá uma partida equilibrada. Vamos dar uma olhada aqui então, outra opção. Já sei, minha torre está atacada, eu vou voltar aqui para E7 com o tempo sobre o cavalo. E agora o cavalo está atacado e a torre está atacada. Acho que assim as pretas ganham. Na verdade não, as brancas podem tirar a torre do ataque, atacando também o cavalo do Alekhine. E seria mais uma vez uma posição bastante equilibrada, tá bom? Então não dá para fazer esse lance também. Já sei, vou capturar então primeiro o cavalo aqui. Vamos ver o que acontece. Bispo toma em F3. Bispo toma aqui em F3. Torre toma em F3. Só que agora tá caindo aqui em E2. Tá bom? Torre toma em E2. E a gente também tem um final equilibrado. Fala, poxa vida, todas as linhas dão para um final equilibrado. Todas as linhas menos uma, que foi o lance jogado aqui pelo Alekhine. Se você quiser encontrar esse lance, dá pausa e encontrar esse lance, vale a pena também. O único lance que permite aí às pretas vantagem nessa posição. Que é o lance aqui, cavalo em E4. Espero que você tenha encontrado. Muito bonito esse lance, atacando agora a outra torre, né? Essa torre aqui também, as duas torres estão atacadas, né? E aqui o lance jogado foi o melhor lance da posição. Torre C4, tirando aí a torre do ataque. E a torre aqui das negras continua atacada, né? Puxa, mas aqui não dava para capturar a torre, né? Nessa posição. O Hatch não podia ter jogado aqui direto. Aqui as pretas ficam muito bem depois de cavalo toma D2. E aí, depois de cavalo toma D2, cavalo toma em C1. E aí são duas peças menores para cada um e uma torre contra um cavalo, né? E dois peões. Um final melhor para as negras. Provavelmente o Alekhine venceria essa continuação, tá bom? Por isso que depois aqui de cavalo E4, torre C4 foi jogada aqui pelo Hatch. E agora essa torre aqui está atacada. O Alekhine tem que fazer alguma coisa em relação a isso e ele faz o melhor lance da posição. Cavalo toma em F2, tirando então, eliminando, né, o ofensor aqui da torre e ganhando um peão. Além do que o cavalo agora está defendendo aqui o bispo. É uma posição complexa, né? E o cavalo está ameaçando o bispo, que é um dos defensores aqui deste cavalo, né? Então uma posição bastante complicada. O Hatch sabe que ele tem que manter esse bispo para continuar defendendo o cavalo dele. Afinal de contas, o cavalo está atacado duas vezes, só que essa torre também está defendendo esse cavalo, né? Então, bispo G2 foi jogado, né? Agora, se você capturar aqui em F3, simplesmente bispo toma em F3, torre toma em F3, a torre tomaria em E2 e estaria tudo igual, tá bom? Por isso que o bispo G2 foi um bom lance aqui pelo Hatch. E a partida continuou com bispo E6, olha só, atacando aí a torre. Torre de C em C2, fazendo uma pressão aqui nesses dois cavalos, né? Tá atacando esse cavalo, né? Ele não tem em casa, né? Se ele fugir, cai o outro. Então tem que fazer alguma coisa em relação a isso o Alekhine. E ele faz a coisa certa. Cavalo G4 cheque. E essa posição é muito perigosa. Por quê? Né? O rei não pode voltar aqui para H1, ó, por exemplo. Porque simplesmente torre A1 seria um lance vencedor. É suficiente para ganhar aqui. Né? O rei não tem mais para onde ir. Teria que voltar o bispo. Perder o bispo para dar casa para o rei. Fazer... aí seria desesperador jogar um negócio desse. Não dá, né? Aqui as pretas estão claramente vitoriosas. Então, depois de cavalo G4 cheque, o rei não pode voltar. Essa casa também está ocupada pelo cavalo. Um único lance aqui, rei H3. Rei H3 foi o lance jogado. E a partida seguiu então com cavalo em E5, abrindo um cheque descoberto aqui sobre o rei. Rei volta para H2. E agora o bonito lance aqui, bonita continuação aqui do Alekhine. Torre toma em F3. E agora não dá para capturar aqui essa torre. Se bispo capturar aqui em F3... o cavalo toma em F3 com cheque, dando um duplo, né? Depois de rei G2, cavalo toma D2, torre toma D2 e cavalo C3, o Alekhine teria mais uma vez um final vencedor aqui, né? Uma peça menor a mais e um peão a mais na posição, bem tranquilo, né? Por isso que depois de torre toma aqui em F3, o Hatch não capturou a torre e continuou aqui com torre toma em E2. E agora tá tudo igual, duas torres para cada um, duas peças menores para cada um. E será que tem continuação? Vamos ver o que o Alekhine joga aqui. Ele vai para uma ideia similar aqui com o que aconteceu antes. Cavalo G4 cheque. Mais uma vez o rei não pode nem ir para G1 nem para H1 por conta de torre A1 cheque, que seria devastador, tá bom? Por exemplo, aqui rei G1, torre aqui A1 cheque, o bispo teria que voltar, né? Aí torre toma, não precisa continuar aqui com uma peça a mais e um ataque ao rei aí. Com sorte não leva cheque mate aqui numa posição como essa, né?
Tá bom? Então aqui depois de cavalo G4, mais uma vez cheque. O rei vai ter que vir aqui para essa mesma diagonal do bispo. O rei H3. E agora cavalo E3 cheque. Abrindo aqui um cheque descoberto. Esse cavalo está atacando a torre. Rei H2 foi jogado. Cavalo toma aqui em C2. Aí você fala, tudo bem, mas agora o Hatch captura aqui a torre de F3. Bispo toma em F3. Você fala, puxa, depois de tudo isso, parece que o jogo está equilibrado, porque duas peças menores para cada um, uma torre para cada um. Tudo bem, o Alekhine tem um peão a mais, mas será que ele fez tudo isso por um peão? Na verdade, não. É por isso que essa partida é brilhante. O Alekhine faz um lance e o Hatch abandona. Se você até quiser dar pausa e encontrar esse lance, mais do que o lance, a sequência vencedora vale a pena. E é muito bonito realmente. Essa partida é muito bonita realmente. Espero que você tenha encontrado o lance vencedor aqui da posição. É o lance cavalo D4. E pela seguinte continuação, né? Agora a torre está atacada e o bispo está atacado. Se a torre defender o bispo, cavalo toma, torre toma. E aí o lance final aí dessa sequência, que seria o lance bispo D5, né? Atacando o cavalo e a torre. E essa torre não tem como defender o cavalo, né? Essa casa aqui também está ocupada pelo bispo, né? O cavalo não tem como sair atacando a torre. Não tem cheque que poderia salvar, lance intermediário, qualquer coisa dessa. Não tem, simplesmente vai perder uma peça, né? E aí com uma peça a menos e um peão ainda a menos, não daria para o Hatch jogar essa partida. Por isso que aqui depois de cavalo D4, o Hatch abandonou a partida. Bonito, né, gente? Bonito demais, bonito demais. Essa sequência aí que começou lá com torre E3, ó, vamos voltar. Vamos ver essa sequência agora passando direto. Torre E3 foi jogar, ó, vamos fazer o lance torre E3 aqui, ó, vamos ver a sequência. Torre E3, cavalo cobrindo então o peão. Peão toma, atacando a dama. Dama toma, cavalo aqui atacando a dama. Dama toma B7, dama toma, cavalo toma. E esse cavalo aqui em B7, daqui a muitos lances vai ter problemas por conta de cavalo E2 cheque. Rei sai, cavalo E4, um dos lances mais brilhantes aí da carreira do Alekhine, cavalo E4. Torre aqui em C4, cavalo toma F2. Bispo G2, o bispo ia ser capturado, é um dos defensores de F3. Bispo E6 atacando a torre, torre de C em C2. Cavalo aqui G4 cheque, e agora aquela situação que o rei é obrigado a vir aqui para essa diagonal do bispo. Cavalo cheque, rei aqui em H2, torre toma, olha que brilhantismo essa sequência. Torre toma, a gente viu que o bispo não poderia capturar. E agora mais uma vez essa sequência de cavalo com descobertos. E depois de cavalo toma, bispo toma, parece que tá tudo igual. Mais cavalo D4 e as brancas têm que abandonar. Sensacional, né? Brilhante demais, esse é o lance 40. E a vitória viria, né? A vitória material viria aqui no lance 42. Ou seja, 12 lances depois aqui de cavalo toma B7, né? 12 lances depois esse cavalo estaria perdido. Uma sequência realmente muito bonita. Eu vou deixar na posição em que o Richard Hatch abandonou a partida. Pessoal, esse é o Alekhine, tá? Muita gente... existe uma polêmica aí, muita gente não gosta do Alekhine. A verdade é que muita gente ama o Capablanca, né? A verdade é que muita gente é apaixonada pelo Capablanca. O Capablanca, sem dúvida, é mais sedutor, né? Ele é um jogador mais intuitivo, um jogador mais despojado e tal. E o Alekhine é um cara mais, assim, competitivo, é um cara mais ali, né, que estudioso e tudo mais. A gente acaba tendendo a ser seduzido por personalidades como Capablanca, como Mikhail Tal, né? Que são mais despojados e tudo mais, além de geniais e brilhantes, né? Mas o Alekhine, então, só mostrando também, é claro, ele não seria campeão mundial à toa, não teria vencido o José Raul Capablanca à toa, né? E ele realmente tem muito brilhantismo aí, e essa partida é para mostrar um pouco aí do Alekhine e para mostrar também o xadrez hipermoderno aí do Richard Hatch. Beleza, gente? A gente segue aí com a nossa playlist no reinado aí do Alexander Alekhine como campeão mundial de 1927 em diante. Beleza? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!